Meus amigos e minhas amigas da Associação dos Advogados de São Paulo, sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. A propósito agora do nosso encontro digital da ASP, sempre uma honra, sempre um privilégio. Dessa vez ainda telepresencialmente, mas em breve, quem sabe, estaremos todos juntos num grande abraço pós-pandêmico e sem nenhum perigo, sem nenhum problema para nenhum de nós. Tá? Eu sou Cássio Scarpinella Bueno, associado da ASP, pesquisador nato da ASP, né? Nas épocas normais eu estou sempre lá na biblioteca pesquisando, vendo alguma coisa, e achei que para esse encontro digital da ASP, um tema que poderia agradar muito e ser de muito interesse mesmo, de muita utilidade prática para vocês, colegas da advocacia, né? E também para aqueles que nem são advogados ainda, são estagiários, ou são juízes, promotores, defensores, mas que são de alguma forma relacionados aí à nossa maravilhosa Associação dos Advogados de São Paulo, é tratar um pouco da Lei 14.195 de 2021. É uma lei que trata de uma série de questões, uma série de modificações trazidas. É uma lei que procura, de alguma forma, no âmbito do direito material, desburocratizar empresas, racionalizar a atividade empresarial, mas que acabou, num determinado momento, alterando, inclusive, o Código de Processo Civil, né? E é uma dessas alterações que eu quero tratar com vocês. E preparei para isso uma apresentação, vocês vão ter depois disponibilidade dela também, e eu vou me valer aqui. Então, vou falar especificamente aqui da citação eletrônica, né, nessa lei 14.195 de 2021, né, uma minha participação aí especialmente gravada para o encontro digital da nossa Associação dos Advogados de São Paulo. Tá? Então, a primeira observação que eu faço é uma observação um pouco mais teórica, mas que tem valor prático também bastante importante, por isso que eu quero trazer, né? Essa lei 14.195, ela é uma lei que tem inequivocamente um problema gravíssimo de inconstitucionalidade formal. Né? Eu sei que para nós, no dia a dia forense, né, a gente até trata mais da inconstitucionalidade substancial, né? Então essa determinada lei tem um conteúdo que viola a Constituição, mas um assunto que tem sido muito debatido atualmente, até num contexto até pandêmico, o Supremo Tribunal Federal tem sido muito chamado para discutir sobre isso, e que particularmente é um tema que eu tenho estudado muito nos meus trabalhos, tal. Já falei muito sobre isso na ASP, até a propósito do próprio CPC, né, quando o Código de Processo Civil de 2015 veio à tona, 2015, entrando em vigor em 2016, e a necessidade da gente se importar mais, não só na perspectiva teórica, mas também numa perspectiva, repito, prática, tá? Por isso que eu quero tratar aqui um pouquinho da inconstitucionalidade formal, ou seja, do processo legislativo, né? Em geral, a gente se contenta com a lei pronta, né? A lei lá no Diário Oficial, eletrônico, tal, a gente olha a lei, mudou a lei, agora é isso, não é mais aquilo, etc., o que é absolutamente fundamental, mas às vezes a gente esquece que essa lei, né, ela tem um passado, assim como a sentença do juiz tem lá o seu passado, que vai depender até da petição inicial. E certos defeitos da sentença, para fazer esse paralelo, a gente nem vai detectar se a gente não vai conhecer a petição inicial. Por exemplo, você olha a sentença, está lá, condena o réu a pagar dano moral. Mas só olhando a petição inicial e verificando se houve o pedido de dano moral, é que você vai poder discutir, por exemplo, se aquela sentença é ou não extra petita, né? O juiz concedeu algo que sequer foi pedido na petição inicial. Então, fazendo esse paralelo, né, lógico, com algumas adaptações, a gente tem que levar em conta também o processo legislativo. E nesse caso aqui da lei 14.195, ela é, na origem, uma medida provisória 1040, também de 2021, né? E que não tratava de nada relativo ao direito processual civil. Então, era uma lei que fundamentalmente se ocupava do mundo dos negócios, do mundo empresarial e outras questões, mas não modificava o CPC, nada do CPC. Né? Mas, durante a conversão dessa medida provisória em lei, né, em algum momento, lá no Congresso Nacional, surgem, então, modificações importantes lá no Código de Processo Civil. E cá de nós, a medida provisória, aliás, em rigor, nem poderia cuidar de direito processual civil, uma vez que existe uma vedação expressa sobre isso na Constituição, no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha B, né? A medida provisória não pode dispor sobre determinadas matérias, e aqui na linha B, aquilo, entre outras, o que mais nos interessa é o direito processual civil.
Mas aí é que vem a questão, né? Durante a tramitação dessa, né, conversão da medida provisória em lei, surgem, então, né, essas modificações com relação ao CPC, e muito se tem discutido sobre a inconstitucionalidade formal sobre isso, né, porque isso é um verdadeiro, e com a devida vênia de quem entende diferentemente, mas para mim, bem claro isso para mim, né, de que se trata de um verdadeiro atropelo legislativo, é um verdadeiro atalho legislativo e que pega todo mundo de surpresa. É aquela história, para fazer lei, tem que seguir o processo legislativo. Converter medida provisória em lei tem um outro processo legislativo. E soa, convenhamos, muito esquisito, né? Um projeto de lei, né? Um projeto de conversão de medida provisória em lei, medida provisória que não cuidava e sequer poderia cuidar de processo civil, passar a cuidar, né? Ter como resultado final isso. É uma espécie de, né, medida provisória, então uma lei ultra petita mesmo, né? Nem estava na origem e como é que pode estar no final, né? Aliás, em alguns julgados do Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio chegou a se pronunciar, olha, como é que você pode converter algo se não estava lá? Né? Você só converte o que já estava, você não converte o que não estava. Então, você não pode abreviar o processo legislativo bicameral típico de uma lei ordinária, uma lei federal. Né? Então, a discussão é tão importante, né? E, lógico, poderíamos ficar só nisso, mas eu quero só dar a notícia que já existe uma ADIM, a ADIM 7005, né? Ação direta de inconstitucionalidade, promovida pelo PSDB, que é interessante, não um partido político, promovendo, né, uma ação que é técnica, em última análise, interessante, e que está lá, conclusos desde 24 de setembro de 2021, com o ministro Roberto Barroso. Então, mais dia sim, menos dia, provavelmente haverá alguma decisão, na minha opinião, espero eu, que favorável, né, concedendo a liminar que foi solicitada, mas enquanto não há decisão, fica a discussão em aberto. Né? Então, você advogado, você advogada, que, né, prestigia esse encontro digital da ASP, terá aí algumas considerações a serem feitas, e é isso que eu quero demonstrar também. Tá? Como eu disse, a lei vai além, né, da questão da citação eletrônica. Então, tem lá, aqui eu faço um pequeno quadradinho, um pequeno, né, uma moldura daquilo que inovou. Então, temos lá um dever de cadastro e atualização de informações para fins de comunicação eletrônica, tanto citação como intimação, então um novo inciso 7 no 77 do CPC. Esses três artigos aqui, o 238, 246, 247, são os que cuidam da citação propriamente dita, vou ficar aí um pouco mais de tempo. O artigo 397 amplia sobremaneira o objeto da exibição de documento e coisa, né? Antes, vocês sabem, né? Precisa ser uma coisa bem especificada, olha, isso aqui especificamente que eu quero, não aquilo outro tal. Hoje são categorias de coisas ou categorias de documentos que podem ser exibidas, né? Isso é de discutível constitucionalidade até mesmo. E o artigo 921, que dialoga com a questão da citação, mas não se exaure com a citação, falando da prescrição intercorrente no âmbito do CPC. E mesmo sem mexer no CPC, meus amigos e minhas amigas, temos aí várias outras inovações importantes que dialogam, né, de uma forma mais ou menos intensa com o nosso direito processual civil. Né? Então, que eu trago à tona, só para vocês terem ciência e também fazerem bom uso aí na sua prática profissional. Então, foi criado um novo título executivo extrajudicial, a chamada nota comercial, aqui são os artigos da própria lei, né, que afeta isso. Foi criada a legitimidade, ou estabelecida, né, de forma expressa, a legitimidade ativa da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, para promover ações civis públicas com relação ao mercado de capitais. Aqui o artigo 6º, né, nós tínhamos já essa ação civil pública, mas exclusivamente nas mãos do MP, né, e agora com essa lei também, mesmo problema aí, também isso surgiu no meio do processo legislativo, mas a CVM passa a ostentar legitimidade concorrente para essas ações civis públicas. Temos uma definição de qual é o prazo de prescrição intercorrente, aqui uma modificação do artigo, no artigo 206A, né, o novo artigo 206A do Código Civil, né? E aqui, só para dizer, esse prazo da prescrição intercorrente é o mesmo prazo, né, das outras prescrições. Então, se é 3 anos, a intercorrente será 3 anos, se são 10 anos, o prazo genérico serão 10 anos na prescrição intercorrente. Cria-se aqui um sistema integrado de recuperação de ativos, né? Até se fala na sigla CIRA, né? Nos artigos 13 a 20 da Lei 14.195, que é bem interessante, né? Ele é gerenciado pela
Procuradoria da Fazenda Nacional, e, no fundo, como o próprio nome diz, é justamente para ver um cadastro de bens e facilitar penhoras, arrestos, sequestros, etc. E chega-se a alterar, inclusive, o formato e a legitimidade, superando algumas dúvidas, né, doutrinárias e jurisprudenciais sobre a cobrança realizada por conselhos profissionais. Nota de rodapé, a OAB está fora, né? A gente tem a lei própria, a 8906, tem as questões próprias da OAB e da legislação da OAB, isso equivale, o artigo 21 da lei, para os demais conselhos profissionais. Mas, como eu disse, eu quero focar com vocês nesse encontro digital da ASP, até porque é digital, então quero dar um foco maior, né, nessa tendência, né, de digitalização do processo, prática eletrônica de atos, então falar um pouquinho mais da citação por meio eletrônico, que, repito, é uma novidade importantíssima, né, trazida pela lei 14.195 de 2021. Mais uma vez, eu deixo de lado aqui, por hora, qualquer questionamento sobre a inconstitucionalidade formal. Tá? Então, depois eu até volto lá para uma reflexão final, mas nesse momento vamos olhar, vamos focar. Tá, eu tenho essa lei, ela muda lá aqueles dispositivos do CPC para tratar de citação por meio eletrônico. E eu, como advogado do autor, o que eu faço? Eu, como advogado do réu, o que eu faço? E aí eu mesmo, como juiz, promotor, defensor, o que eu faço? Então, é mais ou menos isso que eu quero tratar. Bom, a citação eletrônica, então, ela passa a ser regra. Passa a ser regra. Tá? Veja, se a gente olha bem o CPC antes dessa lei 14.195, a regra era a citação pelo correio tradicional, o correio da ECT, correio, né, de carteiro. Né? O carteiro presencial, né? O correio presencial. Então, a gente passa a ter essa citação por correio eletrônico de forma estabelecida claramente, inequivocamente, a nova redação do 246 como regra. Tá? Agora, a lógica da citação eletrônica pressupõe, isso é muito importante, um cadastro. Um cadastro nos bancos do Poder Judiciário, né? E um cadastro a ser preenchido com dados a serem fornecidos pelo próprio citando, né? Ou seja, o réu. Então, não é, isso é importante, meus amigos e minhas amigas, um endereço que eu, como autor, elaborador da petição inicial, vá fornecer. Esse endereço eletrônico, o e-mail, tem que estar previamente cadastrado, e esse cadastro é feito pelos próprios interessados. Então, eu cadastro e sei que esse cadastro pode ser usado amanhã numa petição inicial contra mim. Tá? Mas isso é bastante importante. Não é o autor que vai escolher o e-mail a usar. Tá? Isso é bastante importante aqui. Tá? Essa informação ela vem do citando. A pergunta que se faz é, mas tem esse cadastro? Né? E a resolução 234 de 2016 do CNJ chega a criar, né, estabelecer uma plataforma de comunicações processuais, o chamado domicílio eletrônico, mas que não é operante ainda, não está operante, fazendo teste, não está operante. Alguns tribunais brasileiros, até por causa da pandemia, da necessidade de isolamento social, etc., chegaram a criar, de alguma forma, certos ou determinados cadastros. Né? Mesmo aqui em São Paulo, né, você consegue, de alguma forma, inserir ao protocolar uma petição inicial eletrônica determinados dados, inclusive um endereço eletrônico. Mas aí é que vem, não é exatamente o que a lei quer. A lei quer que o citando, né, ou seja, o seu futuro réu, tenha tido acesso a um prévio cadastro do Poder Judiciário, controlado pelo CNJ, para que você possa colher essas informações desse cadastro para usar, para viabilizar a citação eletrônica. Tá? Então, vejam, não é qualquer coisa, não é porque eu sei qual é o e-mail do réu que eu posso me valer disso na petição inicial. Isso é bastante importante, bastante interessante. Aí vem a questão também, bom, imaginando que amanhã a gente tem um cadastro, há uma obrigatoriedade? Bom, o 77, como eu disse, foi alterado, ganhou o inciso 7, pela mesma lei, 1495, dando a entender que sim, é não só obrigatório o cadastro, mas também a sua atualização, a sua manutenção, evidentemente. Tá? E então, ao meu ver, é obrigatório. O problema que se põe, talvez, nesse momento é que cadastro? Mais do que sobre a sua obrigatoriedade quando efetivamente esse cadastro estiver operante ou perante algum outro tribunal, né, que, por N razões, possa ter implementado esse cadastro, ainda que não haja uma previsão clara quanto a esta possibilidade genérica, né, e tantos cadastros
quanto sejam os órgãos do Poder Judiciário. Por isso, aliás, que a própria lei fala, né, que a tutoria desse cadastro fica nas mãos do CNJ, né, preocupado com a centralização de informações. Uma outra pergunta interessante é, superando esses obstáculos, né, quem é que está sujeito ao cadastro? É a empresa. Pessoas de direito público, aliás, elas já estão cadastradas, isso realmente vem funcionando bastante bem, desde, né, a entrada em vigor do código, mas aqui são empresas, médias e grandes empresas, né? Isso também já era estabelecido pelo CPC de 2015. O CPC 2015 não exigia o prévio cadastro de micro e pequenas empresas. A lei 14.195 de 2021 passa a exigir. Então, aí uma novidade. Mesmo para micro e pequenas empresas, o cadastro, consequentemente, a viabilidade de uma estação por meio eletrônico passa a ser exigida. Só há uma dispensa, mas ao meu ver, só confirma o que eu acabei de falar, é quando as novas micro e pequenas empresas forem ser constituídas e nos atos constitutivos já for fornecido o endereço eletrônico para todos os fins, e aí por cooperação entre o judiciário e os órgãos de constituição, os órgãos registrários, juntas comerciais, etc., né, esses dados estarão disponibilizados para o Poder Judiciário. Mas veja, o cadastro é obrigatório, ainda que seja um outro banco, né, de informações e não propriamente o gerenciado pelo judiciário. Agora, pessoas naturais, associações, né, e outros associações, fundações, outros formatos de pessoas jurídicas que não sejam sociedades empresariais estão fora do cadastro, tá? Pelo menos da sua obrigatoriedade. Tá? Isso eu acho que é bastante importante de se ter presente, né? E aquela história, se nós não temos cadastro, ou se temos cadastro, as pessoas que deviam se cadastrar, certo ou errado, ainda que sujeitas a uma sanção pecuniária, aqui nos termos do artigo 77, inciso 7º, que é novidade, da Lei 14.195. Mas se objetivamente não há esse cadastro feito pelo citando, não há como viabilizar a citação eletrônica, né? Então, o código, nesse sentido, ele fala, aqui no 246, parágrafo 1º, A, né, novidade, também tudo da Lei 14.195, então que a situação vai ser feita pelos demais mecanismos. Então, vamos, né, usar aquela gradação que nós já conhecíamos, preferencialmente pelo correio tradicional, se não pelo oficial de justiça, pelo próprio escrivão ou escrevente, na medida em que o citando apareça lá no fórum presencialmente, né, cada vez mais difícil, convenhamos, por edital, e assim vai. Tá? Então, essa é uma coisa aí bastante interessante. E, né, o prazo para citar também foi, para contestar, melhor dizendo aqui, o 231 foi também alterado. Lá, ao meu ver, embora não esteja tão claro lá no 231, porque ficou fora de ordem, né, porque colocaram o inciso 9 depois de outros, mas dá a entender que, havendo vários réus, é sempre do último comprovante e ou confirmação do recebimento da citação. Então, se eu tive 3 réus, 2 citações eletrônicas e uma por oficial de justiça, é do último evento, quem confirmou a citação e em que momento que o oficial de justiça devolveu o mandado para ser juntado aos autos, né, de alguma forma. Então, vai ser o último evento quando houver pluralidade de réus. Lógico, havendo um réu só, ver de que forma que o recebimento, a juntada, a confirmação se deu, né, de acordo com o 231. Tá? E aí vem uma questão interessante, que, ao meu ver, é algo que deve marcar a nossa postura como profissionais da advocacia pública, privada, mas também defensores, promotores, na hora de elaborar uma petição inicial, né? O 247, inciso 5, não foi alterado pela lei, né? E ele permite que o autor indique na petição inicial qual é o modo, né? Qual é a modalidade de citação a ser empregada, né? Então, veja, não é que existe aqui uma total liberdade, né? O autor precisa indicar qual é o método e justificá-la. Então, ao meu ver, para a coisa funcionar bem, o que é correto de se observar é, olha, o senhor juiz, senhora juíza, excelentíssimo, né, senhor ou senhora juíza, eu estou indicando a citação eletrônica porque as exigências do 246 se fazem presentes. Então, há um cadastro, citando, já se cadastrou, estamos, então, extraindo esse e-mail de lá. Tá? Ou, né, até por força de um negócio processual, vou mencionar isso no final, admite-se aqui entre nós uma citação eletrônica por e-mail, que não é exatamente essa da lei,
mas é com base num contrato que nós fizemos. Ou, olha, eu infelizmente até sei o e-mail dele, mas não me sinto autorizado a pedir a citação eletrônica, porque não é exatamente aquilo que o artigo 246, hoje em vigor, pelo menos por enquanto em vigor, não está exigindo. Então, por favor, desde logo, excelência, para não perdermos tempo, para não se criar aí uma nulidade, quiçá prejudicar a defesa do réu, vamos citar pelo correio tradicional, citar pelo oficial de justiça. Então, essa questão na petição inicial pode ser realmente bastante interessante. Agora, superando isso, o juiz manda citar, né? E vamos dizer que, para dar certo aqui, que o juiz manda citar hoje pelo método preferencial. E tem acontecido na prática, viu? Os autores têm dado uma treslida, se é que leram, no 246, mandando citar no e-mail que a gente conhece. A gente conhece o zap das pessoas, conhece, enfim, redes sociais, conhece e-mail. Às vezes a gente nem sabe o telefone mais da pessoa, mas sabe qual é o e-mail, sabe qual é essas formas de mensagem que a gente conhece, etc. Tal. Então, está acontecendo das pessoas, mesmo naturais, serem citadas por e-mail. O que o réu tem que fazer? Tem que alegar nulidade. O problema é que o réu, ao alegar nulidade, e para alegar nulidade, ele comparece espontaneamente no processo. E aí supre. Não tem como ser diferente. Supre o vício da citação. Então, por mais viciada, por mais nula, por mais absurda, dantesca que seja aquela citação, o comparecimento espontâneo do réu, ainda que para arguir a nulidade, supre o vício. No máximo, você pode ter um prazo maior. Então, nenhuma preclusão, nenhuma situação anterior poderá ser consumada dali para frente, mas acontece isso. E a lei aqui, ela até fala isso. Olha, o réu tem que falar isso na primeira oportunidade de falar dos autos. Tá? E esse artigo 246, parágrafo 1b, ele chega a dizer o seguinte, olha, o rigor é que o réu tenha que confirmar a citação eletrônica. Se não confirmar, aí não tem jeito. O autor, mesmo que tenha pedido a citação eletrônica, vai ter que providenciar a citação pelas demais modalidades. Mas aí vem a lei e diz, bom, nesse caso, o réu também vai ter que se pronunciar na primeira oportunidade de falar nos autos e vai ter que justificar por que não confirmou. E aí, cá entre nós, uma boa justificativa é essa, porque a lei é inconstitucional, porque eu não me cadastrei, porque não tem cadastro, porque eu não sou empresa. Há boas razões, com a devida vênia, para dizer por que não confirmou. Não sabia como confirmar. O 246, parágrafo 4, fala, serão instruções precisas de como confirmar. Não vieram essas instruções, até porque o cadastro não está alterante, qualquer coisa assim, isso vai variar até de judiciário para judiciário, haverá boas razões, e tudo bem. Se essa justificativa não for acolhida pelo juiz, lógico, o autor sempre será ouvido sobre ela, o réu é multado em até 5% do valor da causa. Convenhamos, é uma multa severa a ser aplicada. Então, vale a pena investir numa boa justificativa e, convenhamos, há várias justificativas, inclusive a discussão incidental da inconstitucionalidade dessa modificação feita pela lei 14.195. E o que se especula hoje é se, na medida em que o cadastro esteja estabelecido, pronto, etc., se também essa multa, por analogia, poderia ser aplicada se não for feito o cadastro. A mim, não obstante essas razões todas, mas quando a situação estiver operante e superando qualquer tipo de inconstitucionalidade formal, ao meu ver, não há problema nenhum da gente entender a apenação por analogia, já que é um dever previsto aqui no 77, inciso 7, você tem uma lei, uma multa mais próxima. Tá? Bom, o 247, ele foi modificado no caput pela lei, mas ele não foi modificado nos incisos. Então, isso gera algumas incongruências. Então, eu destaco duas aqui, tá? Mas, ao meu ver, superadas. O inciso 3, ele fala que é vedada a citação pelo correio de pessoas de direito público. Mas aqui a gente tem que entender, na verdade, o correio tradicional. Essa regra já estava no código. Não se cita pelo correio pessoas de direito público, mas a citação eletrônica das pessoas de direito público já vem sendo operada. Então, ao meu ver, é só fazer essa leitura restritiva do inciso 3. E o inciso 4 não faz sentido no ambiente da citação eletrônica também. Fala, olha, não pode haver a citação quando o citando residir em local não atendido por entrega domiciliar de correspondência. Isso é óbvio. Quando o carteiro não vai lá, quando o correio tradicional não chega no endereço do réu. Isso não tem nada a ver com endereço eletrônico, nada a ver com citação eletrônica. No máximo, a gente pode, deve fazer uma interpretação analógica aqui. Mais uma vez, se o cara não está no cadastro,
cadastro, se o e-mail dele foi cadastrado errado, se o e-mail está voltando por N razões, inclusive técnicas, pronto, vamos ter que optar por uma outra modalidade de citação. E, lógico, sempre apurando o que aconteceu para estabelecer eventuais responsabilidades. Né? Mas é óbvio, se eu tenho objetivamente falando a impossibilidade de utilização de um meio de citação, eu não uso esse meio de citação. Veja, não se brinca com citação. Eu sou PUCiano com muito orgulho, professor da PUC, aluno da PUC. Eu vivo na PUC a maior parte da minha vida, graças a Deus. Né? E, para nós da PUC, a citação é pressuposto processual de existência jurídica do processo. Isso é muito sério. Né? É inconcebível juridicamente um processo sem prévia citação. Né? Então, é por isso que todo cuidado é pouco com a citação. Né? E aí eu apenas trago aqui um diálogo com a prescrição intercorrente, né? Porque tem um parágrafo único agora, o 238 ganhou um parágrafo único que fala, ó, tem 45 dias para realizar a citação. E aí, como tudo na vida do advogado e da advogada, né, nós colegas todos fazem, mas se tem o prazo, né, qual é a consequência de não cumprir o prazo? Né? E aí a mudança do artigo 206 do Código Civil fala, olha, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão. Então, são 3 anos lá para a interposição, 3 anos para a prescrição intercorrente por hipótese. Né? E aí eu fico me perguntando, será que esses 45 dias, a passagem dos 45 dias, sem que você consiga citar o réu, poderia deflagrar a prescrição intercorrente? E, ao meu ver, não. Porque o 921, parágrafo 4º, tudo fruto da lei 14.195, ele diz lá, né, eu editei aqui, mas tá, a efetiva citação interrompe o prazo de prescrição. Eu acho que a parte importante é essa, que não corre, vou grifar aqui, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, né, desde que o credor, né, vamos estar falando de execução, mas isso vai desde que o autor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados em juízo. É mais ou menos o que a gente tem já, e sempre teve no artigo 240, hoje está no 240, parágrafo 3º. No fundo, uma eventual demora na citação, inclusive por problemas atribuíveis à máquina judiciária, o funcionamento da justiça, por exemplo, a impossibilidade de um cadastro, etc. Tal, não podem significar prejuízo para o autor. Então, eu afastaria a prescrição intercorrente, pelo menos nesse momento, ainda que haja dificuldades, né? E às vezes existem, né? Quem está na prática sabe disso, muito grandes com relação à citação do réu. Tá? E com isso eu trago, então, as reflexões finais. Eu chamo a atenção dos colegas e das colegas que prestigiam esse encontro digital da ASP. Aqui temos dilemas, um verdadeiro dilema na prática. Você, como autor, você vai dar uma de espertinho, mandando citar no e-mail que você conhece do réu, ou vai observar a lei? Eu sei que essa pergunta ela é muito complicada, mas ela não pode ser hipócrita. Então, se eu sei o que significa a lei, se eu sei as exigências feitas pela lei, na minha humilde opinião, eu simplesmente não vou fornecer um e-mail que eu sei que não atende às exigências legais. E veja, não é o fim do mundo. Eu vou continuar citando o meu réu pelo correio tradicional, pelo oficial de justiça e pelo oficial, né, pelo edital que for. Eu não vou usar o e-mail. Tá? Agora, se eu sei de um cadastro, mesmo que o meu tribunal não atenda à exigência do CNJ, mesmo que esse cadastro tenha vindo para fins pandêmicos, mas que, bem ou mal, eu tenho um cadastro público que permite esse acesso de um e-mail fornecido pelo próprio réu, né, pelo próprio citando, ao meu ver, já não há maiores problemas quanto a isso. E, lógico, aí o réu que vem a questionar, e é o ônus do réu de trazer, né, algum questionamento sobre isso. E na perspectiva do réu, primeiro, havendo possibilidade de cadastro, ao meu ver, mais do que nunca, ao meu ver, isso já era correto quando o Código de Processo veio para empresas, né, e grandes empresas. Né? Hoje, para qualquer tipo de sociedade empresarial, o cadastro é obrigatório. O problema é haver onde o cadastro será feito. Né? Então, na medida em que o CNJ faça que aquela plataforma esteja operante, ou que outra que venha até para atender exatamente as exigências da lei esteja, ou ainda que os tribunais individualmente considerados tenham, o réu tem que se cadastrar. Né? E pronto, isso viabiliza a citação. Agora, qualquer problema que aconteça, inclusive pela impossibilidade do cadastro, ou simplesmente que o réu fala, olha, eu vou levar a sério o começo da tua exposição. Na minha opinião, esse é um direito do réu, de qualquer réu. Né? É inconstitucional formalmente. Eu não sou obrigado a cumprir uma lei inconstitucional. Então, eu vou arguir isto toda vez que eu for citado por e-mail.
e tentar sensibilizar juízes de primeira e segunda instância, quiçá amanhã nos tribunais superiores, magistrados da segunda do STJ e do STF, sobre a inconstitucionalidade formal e o controle incidental do processo. Ao meu ver, maravilhoso. Aliás, em termos acadêmicos, é o melhor dos mundos, né? Super interessante a questão. Então, é uma questão de avaliação. O que importa é que o réu não pode guardar isso no bolso. Né? Ele tem que falar isso na primeira oportunidade que aparecer. Né? Essa nulidade de algibeira, ela é reprimida pela lei com uma multa, eu repito, de até 5% do valor da causa. E nesse meio tempo, se me permitem, o que a gente pode fazer? Né? Enquanto o inafastável cadastro não vem. Negócio processual. É um artigo muito interessante do Código, lógico, tem uma série de questões teóricas, etc., mas do ponto de vista prático, gente. E aí eu falo diretamente para os advogados e advogadas, né, que fazem os contratos também. Começar a inserir cláusulas nos contratos para viabilizar uma comunicação eletrônica entre as partes contratantes mais facilitada, mais flexibilizada. Ao meu ver, não há nenhum impedimento de que a citação seja feita por e-mail, no e-mail previsto no contrato pelas partes. Então, amanhã você transporta essa cláusula contratual para o judiciário. É como se falasse, juiz, minha petição inicial está aqui, tudo bem? Vai receber a petição inicial? Não, a citação deixa que eu faço. Porque está previsto no nosso contrato. Ao meu ver, o juiz fala, tá bom, por mim está tudo bem. Vamos ver se o réu vem. Aliás, o réu está vinculado. Lógico, se o réu não vier, vamos até analisar o comportamento dele, para fins de tempestividade, né? Afinal, a cláusula vincula, né? E o 191, ao meu ver, permite o estabelecimento de comunicações processuais. Mas aí já não seria o sistema da lei. Tá? Então, são coisas para a gente pensar. E como estamos no encontro, né, digital da ASP, que está muito preocupada, como sempre esteve, né, de forma pioneira, né, muito dessa digitalização, dessas tarefas eletrônicas, e viabilizando e criando condições para nós, advogados, trabalharmos também nesse outro ambiente, né, um acesso digital à justiça, né, que cada vez mais, e a pandemia acelerou muito isso, né, esse acesso digital à justiça, essa preocupação muito grande, ao meu ver, essa é uma tendência, né, inescapável para nós. Então, mais dia menos dia, tudo estará regulamentado, tudo estará funcionando e convenhamos, talvez, para o melhor de todos nós. Com economia de tempo, com certeza, com objetividade, com segurança de informações e convenhamos, ninguém gosta de ser citado, mas que bom que a gente possa estabelecer uma comunicação processual segura, inclusive para as más notícias, como é o caso de uma citação, até para o réu, ter o exercício de defesa pleno, dizer que aquilo não é bem assim, que não é bem assado, foi tudo um mal entendido. Né? E nesse meio tempo, a autonomia da vontade, ao meu ver, tem o devido espaço para imperar e para impactar positivamente a nossa realidade. E com isso, meu muito obrigado a você, advogado, a você, advogada, que prestigia o encontro digital da ASP, tá? Para mim, como eu disse, é sempre uma honra muito grande estar aqui com vocês, ainda que nesse formato digital, também eletrônico, etc. Tal, mas que possamos brevemente nos encontrar pessoalmente, de preferência na sede da nossa fantástica Associação dos Advogados de São Paulo. Prazer enorme, reitero meus agradecimentos à direção da ASP pelo convite, pela iniciativa desse encontro digital e que nos encontramos bem e com saúde em breve. Até mais.